Boa noite, galera. Estou aí de volta. O tema de hoje, a pedidos de alguns amigos meus, é por que não voto no Fernando Haddad? Isso mesmo, fiz o primeiro por que não voto no Jair Bolsonaro. Estou fazendo hoje um por que não voto no Fernando Haddad. E aí, posteriormente, farei um de por que eu voto no Ciro Gomes. Certo? Fernando Haddad, para aqueles que ainda não conhecem, sim, ainda tem gente que não conhece o Fernando Haddad. Isso é bem estranho, porque ele é o segundo nas pesquisas, mas tem muita gente que não conhece. Ele é ex-ministro da Educação no governo Lula, responsável, entre outros programas, aí pelo ProUni. Foi ex-prefeito da capital do estado de São Paulo capital. Perdeu a reeleição para João Dória. Isso já mostra muito. O cara perdeu a reeleição no primeiro turno. Isso vai mostrar muito um dos pontos de por que eu não voto nele. Vamos lá. Primeiro, Fernando Haddad, grosso modo, ele está formando chapa com Manuela Dávila. E a Manuela Dávila era a minha segunda opção de voto durante a pré-campanha. Eu tenho estudado a corrida presidencial há 2 anos, desde janeiro de 2017. Eu tenho assistido todas as entrevistas, todas as sabatinas, todos os debates, tenho lido muito sobre todos os candidatos, não só sobre aquele que eu escolhi, mas todas as de Jair Bolsonaro, todas as de Ciro Gomes, todas as de Marina, de Geraldo Alckmin, antigamente Geraldo Alckmin e João Dória, já que João Dória também foi pré-candidato num período do PSDB, Jacques Wagner, que era um dos cotados para ser o candidato do PT, certo? E dentre todo esse apanhado, antes de começar a corrida presidencial propriamente dita, a campanha propriamente dita e de se firmar as candidaturas, o meu voto estava em dúvida entre Manuela Dávila e Ciro Gomes. Certo? E aí eu estou dizendo isso para começar vocês entenderem por que eu não voto no Fernando Haddad e na Manuela Dávila. Começada a campanha, o Fernando Haddad e a Manuela Dávila se lançam como vice e vice do Lula. É isso que você está ouvindo. O Fernando Haddad e Manuela Dávila foram vice e vice do candidato Lula. E aí, cara, é mais ou menos o que a Dilma fez em 2014. E o PT não aprendeu com os seus erros. Está repetindo a mesma coisa, mentindo descaradamente para a população em época de campanha. Em 2014, a mentira da vez dizia respeito à inflação, uma das que eu mais criticava. Eu critiquei muito a campanha, inclusive cometi o disparate de votar em Aécio Neves, hoje me arrependo muito disso. Mas enfim, era para ter mantido meu voto em Marina em 2014. Mas 2014, a mentira da vez era a inflação. Eles negavam que havia inflação e todo mundo sabia, qualquer pessoa com o mínimo de cérebro sabia que a inflação não estava acontecendo, porque ela estava represando o preço de combustível, ela estava represando o preço de energia elétrica e outros preços controlados pelo governo para tentar mascarar a eleição para ganhar a campanha. E todo mundo com o mínimo de cérebro sabia que aquilo ia dar uma merda. Todo mundo sabia disso, eu discutia muito isso com meus amigos aqui. E ela fez isso com aquele discurso todo lulopetista e esqueceram, e é interessante, porque eles esquecem que o PT já vinha ali com 12 anos de governo e a economia estava começando a desandar e eles não entendiam isso, eles escondiam isso da população. E todo mundo sabia que por mais que Lula tenha tido seus méritos sociais, concordo que Lula não foi um dos presidentes piores da nossa história, ele foi um presidente razoável, não foi o melhor como eles defendem, mas também não foi o pior. A gente teve alguns piores que ele. Mas era óbvio que apesar dos avanços sociais que a gente teve, economicamente, a política que o PT vinha adotando estava levando o país à ruína. E aí Dilma Rousseff, em 2014, com aquela mentira toda, enganando a população mais pobre. Inclusive, na época, vocês vão se lembrar disso, teve um boato de que ia acabar com o Bolsa Família, porque
era todo mundo contra, eles diziam e que ia acabar, e foi todo mundo para dentro da Caixa Econômica Federal, foi uma quebra-quebra. Vocês podem procurar esses vídeos em 2014, vocês vão ver. E é interessante, porque na época que eu estudava, estava na faculdade, era bolsista do CAPES do PIBID. E a campanha de medo e de mentiras e de ódio que o PT fazia era tão grande que meses antes da campanha, Dilma tinha contingenciado recursos da educação. Recursos, inclusive, para a ciência e tecnologia. É só ver a história que você vai ver que eu estou falando a verdade. E aí eles trazem os coordenadores nacional do CNPq, do PIBID, para Currais Novos, que era o polo que eu fazia, para mentir, dizer e fazer medo para a gente. Olha, se o Aécio ganhar a campanha, vocês podem perder as bolsas de vocês, e papapá, e vai reduzir os custos, e vai acabar com tudo que a gente conquistou. Eles fizeram isso. Foi isso que o PT fez para ganhar 2014, caso vocês não saibam. Podem conversar com qualquer pessoa que está lá na universidade que vai ver que isso aconteceu. Isso foi até, na época, eu peguei algumas discussões dentro da universidade. O coordenador nacional de um programa de distribuição de bolsas vem trabalhar numa campanha de medo, numa cultura mentirosa dessa, de dizer que se o outro candidato que não do PT ganhasse ia acabar com tudo. Resultado, Dilma ganha e tudo se acaba. Quem acabou com tudo foi a própria Dilma, não foi o Aécio Neves, porque o Aécio Neves não ganhou. Certo? E por que eu estou dizendo isso? Para justificar o porquê não voto no Fernando Haddad. E aí chega agora 2018 e o APT não aprende nada. O Fernando Haddad já entra no cenário da campanha com uma mentira. Todo mundo sabia, qualquer pessoa com cérebro sabia que Lula não seria candidato. E é muito interessante, porque minha família é quase toda lulopetista. E eu dizia aos meus familiares, olha, Lula não é candidato. Dizia isso muito antes da campanha começar. Não, ele não é candidato, não, ele vai ser, e é Lula, eu vou votar no Lula. Não, ele não é candidato. O candidato ou é Fernando Haddad ou Jacques Wagner. Se confirmou que foi o Jacques Wagner. Chegaram até a dizer que seria o Ciro, e na época eu já dizia, não vai ser Ciro, porque Ciro não vai aceitar ser capacho deles. Mas tudo bem. E aí ele lança a candidatura do Lula numa mentira descarada. Numa mentira descarada. Para quê? Para enganar a população mais pobre que tem ainda um respeito, que é até compreensível por Lula, certo? Para enganar que ele seria candidato. E eu dizia, ele vai arrastar essa campanha até não poder. Teve um candidato aqui na cidade vizinha, Currais Novos, que fez a mesma coisa. Todo mundo na cidade sabia que ele era inelegível, mas ele lançou a candidatura todinha, faltando aí alguns dias para votação. Ele anuncia, aponta um poste, e todo o material de campanha estava no nome dele. E o poste que ele indicou ganhou. Certo? A mesma coisa Lula fez. É tanto que essa semana teve aqui um comício da candidata do PT ao governo do estado. E todo o material de campanha, panfleto, tudo, bottom, tudo, vinha com o nome de Lula presidente. Inclusive sendo mais uma fraude eleitoral. Certo? Músicas dizendo que Lula era o presidente e isso é uma fraude, isso é mentira. Aí o pior é que o Fernando Haddad, do meu humilde ponto de vista, pelo menos vendo suas entrevistas, escutando o que ele propõe, ele me parece ser um pouco quanto mais competente do que Lula, em termos de gestão. Em termos de gestão, ele e Manuela Dávila, para mim, me parecem ser mais competentes do que Dilma e Michel Temer. Na verdade, eu não tenho nem dúvida de que Fernando Haddad e Manuela Dávila são mais competentes do que Michel Temer e Dilma e provavelmente mais competentes do que o próprio Lula. Mas eles estão se sujeitando a ficar debaixo da sombra do guarda-chuva do presidiário, e aí você pode concordar ou não que ele é culpado. Eu acho que sim, mas você pode concordar ou não com isso. Mas você não pode negar que é estranho um candidato a presidente da República ficar sobre a sombra do outro. Certo? E eles dois se sujeitaram a isso. E aí, nesse ponto, eles perdem toda a credibilidade que eu tinha por eles. E, sinceramente, Manuela Dávila, eu sou fã dela. Eu acho que a Manuela Dávila, junto com a outra, não sei se vocês conhecem, lá de São Paulo, Tabata Amaral, são, para mim, dois grandes nomes dessa nova geração da política que está surgindo. Né? Apesar que a Manuela Dávila já está aí há um bom tempo na estrada, mas ela é relativamente jovem e nova na política em relação aos seus adversários. Mas eles se sujeitaram a esse papel mentiroso. E o pior de tudo é que eles não aprenderam. E o Fernando Haddad vai em rede nacional, na TV Globo, e diz que a culpa de tudo que está acontecendo no país é do PSDB e de Michel Temer. E isso só acredita nisso se a pessoa não tiver cérebro.
Um país é muito complexo para chegar na situação que está em 2 anos. Michel Temer só está no governo há 2 anos. Pega todas as séries históricas de qualquer índice econômico que você quiser e você vai ver que o negócio começa a desandar antes de Michel Temer. Você vai ver que o desemprego começa a aumentar já antes da campanha de 2014. Inclusive por isso que ela quase perde. A inflação lá em 2014 só não subiu a patamares exorbitantes porque ela represou preços. A economia começa a desandar desde ali. Então não foi culpa do PSDB, não foi culpa de Michel Temer só. Michel Temer deu sim sua contribuição, porque o governo dele foi desastroso. Certo? O PSDB pode até ter dado sua contribuição. Porém, dizer que os erros do PT, o Fernando Haddad chegou ao cúmulo de dizer que perdeu no primeiro turno, inclusive para os votos brancos e nulos. Ele teve menos votos do que os brancos e nulos em São Paulo para a reeleição, com toda a máquina na sua mão. Com o apoio de Lula e de Ciro Gomes. E ele quer me convencer e convencer a população de que isso aconteceu por culpa do PSDB. Não, cara, não minta para o eleitor. Certo? É por esse e por outros motivos que eu não voto no Fernando Haddad. Por mais que eu possa até concordar com alguma outra proposta que ele tem, provavelmente se ele for para o segundo turno contra o Coiso, eu vou votar nele no segundo turno, a não ser que ele me encha muito o saco com as mentiras que ele anda contando para defender exageradamente o PT, que diga-se de passagem, nenhum candidato do PT que não fizer uma autocrítica vai ganhar muitos votos. Eu acho muito difícil que o PT ganhe eleições se não fizer uma autocrítica. E falta isso, o Fernando Haddad não aprendeu isso. Era o momento do PT se reinventar e dizer, olha, cometemos erros graves, a economia entrou em frangalhos porque a gente fez um governo extremamente populista, gastamos mais do que devia, isso é fato, certo? Sobre o pretexto de que estava tendo avanços sociais, esqueceram totalmente do controle econômico e do controle de gastos. E se não fizer essa autocrítica, não ganham essa campanha. E eu acho muito difícil que o Fernando Haddad ganhe do Jair Bolsonaro se ele mantiver esse discurso. Certo?